Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Bem-vinda! Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, onde procuramos estudar os ensinos morais de Jesus através dos princípios da doutrina espírita, sem ideias pessoais, sem polêmicas, apenas aprendendo com o próprio Espiritismo. Nosso programa é dividido em blocos. No primeiro, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, nós nos dedicamos às cartas de Paulo de Tarso, acompanhando os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel. No terceiro bloco, nós damos a palavra a você, porque respondemos as perguntas que nos são feitas sobre o Evangelho e o Espiritismo. E no quarto e último bloco, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires, com mais um comentário sobre uma passagem do Evangelho. Vamos, então, iniciar o nosso programa, colocando aqui na tela a nossa apresentação, para darmos continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. E como estamos ao vivo, você pode participar. Nós estamos aqui transmitindo o programa pela web rádio Cristo Consolador, tanto através do YouTube quanto do Facebook. E estamos ao vivo, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Hoje nós temos o item 10, que traz uma instrução do Espírito Paulo, com o mesmo título do capítulo, ou seja, Paulo nos falando sobre fora da caridade não há salvação. Nós conseguimos colocar o texto completo de Paulo em 2 slides. Vamos, então, ao primeiro. Ele nos diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque, à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Bem, aí está, então, aí estão as primeiras palavras do Espírito Paulo a respeito do lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E ele lembra que esse lema é um verdadeiro estandarte, ou seja, uma bandeira de todo espírita e, claro, de todo cristão, porque o Espiritismo revive o cristianismo. O Espiritismo traz de volta a essência do Evangelho. Por isso, o Espiritismo tem bases cristãs.
O espírita procura seguir os ensinos morais de Jesus. E nós estamos estudando aqui no programa que a caridade está acima de qualquer bandeira religiosa ou filosófica, ou mesmo política, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação, tanto do ponto de vista material, ou seja, do socorro material ao próximo, quanto do ponto de vista moral, que é o socorro a esse próximo, mas a nível mais espiritual, mais emocional. A caridade, portanto, representa a vivência do amor. E é por isso, então, que Allan Kardec, através dos ensinos dos espíritos superiores, cunhou esse lema: fora da caridade não há salvação. E como você pode bem observar, nós espíritas não falamos fora do espiritismo não há salvação. De jeito nenhum. Isso não passa por nós, porque não é o espiritismo que salva. O que salva é a caridade, é a prática do amai-vos uns aos outros. É isso que precisamos fazer. E quando o fazemos, já colhemos parte da nossa felicidade, aqui mesmo na Terra, pela gratidão daqueles que auxiliamos e também pela satisfação íntima de estarmos bem utilizando o nosso tempo, os nossos recursos a benefício do próximo. E, claro, recolheremos 100 por um quando desencarnarmos de volta ao mundo espiritual, porque a caridade será, então, a marca da nossa evolução moral e espiritual. Precisamos nos dedicar a isso. E temos, no movimento espírita, grandes exemplos de caridade. Vamos lembrar aqui, e já fazendo uma homenagem a ele, ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, recém-retornado à pátria espiritual. Não apenas porque ele foi um palestrante nacional e internacional, mas porque ele fez uma obra de amor ao próximo imensa, a partir da inauguração do Centro Espírita Caminho da Redenção e, na sequência, da Mansão do Caminho, uma obra social e educacional muito grande na cidade de Salvador, no estado da Bahia. E nos deixou exemplos maravilhosos desse amor ao próximo, dessa dedicação à caridade. Mas podemos lembrar também do nosso Chico Xavier, e nem poderíamos deixar de lembrá-lo. Chico teve uma vida dedicada ao amor ao próximo, à caridade, à humildade. Será sempre exemplo para todos nós. Mas temos também um outro exemplo. Às vezes ela não é tão falada, ou é reconhecida apenas pela sua mediunidade, que é Ivone Pereira. Ivone Pereira dedicou a sua vida ao amparo aos desolados, aos desorientados, às pessoas com tendência ao suicídio, e se dedicou também, com a sua mediunidade, na assistência àqueles que cometeram o suicídio e retornaram à pátria espiritual através desse ato. E as suas belas letras, seus escritos pela imprensa espírita, são fenomenais a nível de caridade moral, de esclarecer e de consolar. Então, nós temos exemplos, citei 3 personagens, temos muitos outros com trabalhos nobilíssimos, maravilhosos, os quais nós podemos nos espelhar e, claro, acima de todos eles, Jesus, o Cristo de Deus, nosso mestre, guia e modelo. E Paulo está nos lembrando exatamente disso. Vamos nos transformar a partir do momento que estivermos vivenciando o amor, e vivenciar o amor nada mais é do que a prática da caridade. Mas ele continua e vamos passar então para a segunda parte do seu texto. Vamos lá. Pronto, aqui está. Vamos colocar melhor. Isso, assim.
Ele continua e nos diz: aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária a ação da vontade. Mas, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Essas belas palavras do Espírito Paulo nos ensejam lembrar que não podemos fazer discriminações, que não devemos ser preconceituosos e que devemos reconhecer que toda e qualquer pessoa que pratica a caridade de coração está mostrando a sua elevação espiritual, independente de ter ou não uma religião, seja esta qual for, independente até de se declarar materialista e ateísta, porque o que importa é praticar a caridade. Isso é o mais importante perante a lei divina. É isso que vai falar de nós perante essa lei e que nos dará os méritos ou os deméritos no depois da morte. E Paulo é muito claro. O Espiritismo nos auxilia, sim, obviamente, porque nos esclarece quanto à imortalidade da alma, continuidade da vida após a morte, reencarnação e assim por diante. O Espiritismo nos auxilia porque revive os ensinos de Jesus. Mas não basta ser espírita, não basta se dizer espírita, é preciso ser verdadeiramente um cristão. Cristão é toda aquela pessoa que segue o cristianismo. E o cristianismo nada mais é do que a doutrina que reúne os ensinos de Jesus, o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador, o Redentor. Então, ele nos diz que o verdadeiro espírita será reconhecido como verdadeiro cristão. E referendando o que os espíritos superiores já dizem em O Livro dos Espíritos, Paulo nos afirma que, quando nos acomodamos ou quando negligenciamos as oportunidades de fazer o bem, isso já é um mal, já vai provocar o mal. E é exatamente o que nós vemos lá em O Livro dos Espíritos. É preciso sempre fazer o bem e não perder as oportunidades. Não basta não fazer o mal, porque não fazer o bem, quando se pode fazê-lo, já é um mal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, eis a senha, a bandeira, para que possamos realmente termos uma boa vida sobre a Terra e retornarmos mais felizes ao mundo espiritual. Fora da caridade, não há salvação. Nós vamos continuar este estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo no próximo programa. Estamos, então, desenvolvendo o capítulo 15, com esse título, Fora da Caridade não há salvação, mas já vamos entrar no capítulo 16.
Vamos agora, então, iniciar o segundo bloco do nosso programa, e esse bloco é dedicado às cartas de Paulo de Tarso. Nós estamos fazendo esse estudo acompanhando os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel, ele que muito escreveu através do nosso querido médium Chico Xavier. E escreveu muito comentando o Evangelho como um todo. Os evangelhos propriamente ditos, ou seja, de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também as cartas de Paulo de Tarso e demais conteúdos que estão em o Novo Testamento. Então, nós estamos seguindo o Emmanuel quando ele comenta os versículos das cartas de Paulo de Tarso. Vamos, então, ao versículo de hoje. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos ver o versículo 26 do capítulo 9 dessa carta, onde, está aí na tela, Paulo nos diz: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Vamos então agora passar a palavra a Emmanuel para entendermos o que Paulo está querendo dizer com isso. Então, nós encontramos o comentário do nosso querido Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Hoje é uma edição conjunta da Comunhão Espírita Cristã, que é lá de Uberaba e da Federação Espírita Brasileira. Então, no capítulo 26 do livro Palavras de Vida Eterna, nós encontramos, então, o texto Açoitando o Ar, que se refere ao versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, vamos passar a palavra a Emmanuel. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam, apressados, os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço, ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados, nas sombras da incerteza. E, quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem, aflitos, que, em verdade, estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Belíssimas palavras de Emmanuel, nos trazendo aqui um comentário acerca da
do versículo de Paulo nesta primeira carta aos Coríntios. Paulo diz que ele corria, tá? Mas sem incerteza, e que ele combatia, mas sem ficar açoitando o ar. Emmanuel, então, nos lembra que de ideias, projetos, sonhos, comentários, análises, nós somos repletos dia após dia. Mas concretizamos alguma coisa? De fato, estamos colocando a mão na massa? Estamos mesmo realizando? E quando vem algum obstáculo, quando temos algum tipo de dificuldade, um problema qualquer que surge na nossa vida, nós continuamos firmes, trabalhando, perseverando, ou já recuamos e mesmo largamos tudo pelos cantos do caminho? Emmanuel está nos fazendo essa indagação. Lembrando que Paulo sofreu muito, mas nunca parou de trabalhar. Foi até mesmo incompreendido, mas não deixou de fazer as suas palestras, suas viagens e, na sequência, as suas cartas, sempre orientando e divulgando os ensinos de Jesus. E nós? O que estamos fazendo? E como estamos fazendo? Eis o que precisamos nos perguntar. E Emmanuel é muito claro. Será que nós simplesmente não estamos passando pela existência terrena, açoitando o ar, e nada mais do que isso? Apenas verbalizando queixas, apenas reclamando, falando dos outros, exigindo, nunca satisfeitos, ou como aqueles que dizem que ainda precisam resolver as questões de ordem material para, de fato, se envolverem no trabalho espírita cristão, e não percebem que o tempo está passando. E tempo que passa é tempo que não volta. E sempre teremos que arcar com as consequências dessas nossas decisões, dessas nossas queixas, ressentimentos, desses nossos adiamentos. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque ninguém reencarna na Terra para sofrer. Todos reencarnamos para progredir. Mas se ficamos estacionados, se achamos que, por enquanto, está tudo bem, nós vamos ter muitos problemas. Isso nos faz recordar uma história contada por Divaldo Franco, que depois de uma palestra, ele foi procurado por uma senhora que disse que o maior sonho dela era mudar para Uberaba e ali auxiliar o Chico Xavier. E o Divaldo, muito feliz, a incentivou para que fizesse isso sim, porque o Chico precisava de colaboradores. Bem, o tempo passou. E lá está Divaldo fazendo uma palestra, e no final, cá está aquela senhora, né, na fila, e foi conversar com ele. E quando começa a conversar, Divaldo lembrou. É aquela senhora que aquela vez me disse que o sonho dela era ir para Uberaba para ajudar o Chico. E aí o Divaldo perguntou a ela: minha irmã, você já está em Uberaba? Já está auxiliando o nosso querido Chico? E ela falou: ainda não, Divaldo, ainda não, porque estou resolvendo algumas coisas de ordem familiar, estou aguardando que a minha filha, né, se forme, etc. e tal, mas assim que tudo estiver resolvido, estou indo para Uberaba. E novamente o Divaldo a incentivou, a encorajou. O tempo passou, lá está Divaldo com as suas palestras. Quem está ali? Aquela senhora, já mais envelhecida, o tempo tinha passado, muitos anos. E aí, lá vem ela conversar com o Divaldo, e o Divaldo, ela não falou nada do Chico, não falou nada de Uberaba, e o Divaldo perguntou: minha irmã,
Você já está lá em Uberaba? Você está auxiliando o Chico? Porque eu lembro da sua promessa. Ah, Divaldo, pois é. Mas acontece que o meu esposo ainda está resolvendo uns negócios dele, e eu ainda tenho que colocar o sítio lá, não sei o que e tal. Então, eu estou aguardando todas essas coisas se resolverem, mas aí eu vou definitivamente, né, para Uberaba auxiliar o Chico, e, ó, tá quase. Mas aí o Divaldo olhou para ela, o tempo tinha passado, a idade tinha avançado, e disse assim: minha irmã, com toda sinceridade, não vá para Uberaba. Mas como não, Divaldo? É o sonho da minha vida. Pois é, minha irmã, mas a vida passou. A minha irmã envelheceu. O Chico está lá velhinho. O que a minha irmã vai fazer lá em Uberaba? Não vai auxiliar o Chico, vai dar trabalho para ele. Porque ela ter feito isso muito tempo atrás. Mas tudo ficou só na promessa, do sonho, nada mais do que isso. E nós temos pela frente Paulo de Tarso, o protótipo do trabalhador do Evangelho. O homem que, quando entendeu o Evangelho, abraçou e começou a trabalhar. Foi injuriado, perseguido, apedrejado, quase morto, foi preso, passou fome, sede, dormiu ao relento, teve que fugir para não ser linchado e nunca parou de trabalhar pelo Evangelho. E nós, com tantas mordomias, com tantas coisas boas na nossa vida, só temos queixas, mágoas, ressentimentos, adiamentos, e qualquer coisa que nos melindre, já abandonamos o serviço de beneficiar ao próximo, que beneficiaria a nós mesmos. Por isso, então, a conclusão de Emmanuel no seu texto. Vamos retornar aqui o slide. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui. Então, a conclusão dele em seu texto. Visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilamos, desencantados, nas sombras da incerteza e, quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecemos, aflitos, que em verdade estivemos na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Será que estamos assim? Tomei a liberdade de me colocar nessa fala de Emmanuel. Será? Os semeadores do Evangelho, através do Espiritismo, trabalhando sempre independente das nossas condições de saúde, financeiras, emocionais e assim por diante. Como estamos? Essa é a pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Tudo isso, então, a partir desse versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, através do comentário do nosso querido Emmanuel, relembrando que esse comentário está no capítulo 26 do livro Palavras de Vida Eterna. Bem, nós vamos continuar o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Semana que vem você já está convidado a continuar a nos acompanhar, porque agora está na hora das perguntas e respostas. Vamos, então, à primeira pergunta que selecionamos para o programa de hoje. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e foi formulada pela Michele Almeida. Aliás, lembrando que você pode participar do nosso programa, você pode enviar a sua pergunta.
Mas deixa eu colocar aqui o letreiro, isso aqui no pé, aqui do nosso vídeo, para que você possa anotar aí os nossos canais de comunicação. Claro, você pode enviar sua pergunta pelo YouTube ou pelo Facebook, mas pode também utilizar o WhatsApp. Envie sua mensagem para 21 99397 1688. Se preferir, utilize o e-mail, enviando para o meu e-mail marcosdemario@gmail.com. Passando aqui no rodapé do vídeo, aí você pode anotar. Muito bem, vamos então responder a nossa Michele Almeida. Qual é a importância do culto do Evangelho no lar? O Evangelho no lar é aquela reunião normalmente semanal que reúne os familiares, e às vezes alguns amigos e vizinhos. Ou seja, Evangelho no lar é para reunir a família num ambiente de fraternidade e solidariedade. Um encontro simples, onde vai ser estudado uma lição do Evangelho. E podemos seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma obra que nos remete aos ensinos morais de Jesus. Então, iniciamos num ambiente bastante fraterno, pode ser em torno de uma mesa, ou dispondo de cadeiras e poltronas, num círculo, como se fosse uma roda de conversa. E assim, então, faça uma prece de abertura, singela, simples, e ou se faz a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, ou abre seu Evangelho ao acaso, aleatoriamente. A lição é lida e, na sequência, começam os comentários. E todos são livres de realizar comentários para o melhor entendimento daquela lição. Quando isso terminar, pode-se ler, por exemplo, como reforço, a página de uma obra de Joana de Ângeles, ou de Emmanuel, ou de André Luiz, por exemplo, e vai se encerrar com uma prece. O Evangelho no Lar é reunião para 30 minutos, meia hora, no máximo 40, 45 minutos. É uma confraternização de clima familiar. E ninguém é obrigado a participar. Vai ser feito o convite a todos do lar, demais familiares, e amigos mais chegados, alguns vizinhos. É convite. Participa quem quiser participar. Quem não quiser participar deverá se recolher ao seu aposento, ao seu quarto, enfim, porque deve respeitar a realização do Evangelho no lar. E os benefícios para o lar e para a família são imensos, porque no Evangelho no lar nós vamos atrair os bons espíritos para o ambiente doméstico, que vão cuidar de nós, vão nos orientar, vão nos tratar, vão fazer defesas magnéticas, fluídicas, para que o lar não seja atacado por espíritos inferiores, espíritos que não querem o nosso bem. E esses bons espíritos vão levar para o dia e o horário do Evangelho no lar aqueles outros espíritos que necessitam ouvir as lições do Evangelho, que necessitam sentir um ambiente acolhedor, fraterno, amoroso. Então, o Evangelho no lar é para isso, e os benefícios são imensos. E recomendamos que se converse, que se estabeleça o Evangelho no lar, uma vez por semana, no melhor dia e horário para todos, ou para quase todos, quando não for possível realmente uma conciliação total.
porque os benefícios são maravilhosos. Vamos agora à segunda pergunta. Vamos aqui ampliar aqui a tela. Essa pergunta foi feita pelo Sérgio Viana, que é da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. E ele pergunta: onde estão os originais dos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João? Querido Sérgio, de fato, nós não temos, na atualidade, os originais dos evangelhos. Todos os estudos já realizados remontam a cópias que são basicamente do segundo século, não do primeiro. Mas por quê? Você vai perguntar. Por que isso aconteceu? Bem, na época, primeiro século do cristianismo, escrevia-se normalmente utilizando-se o papiro, o papel feito com a planta que tem esse nome, papiro. E era um papel frágil, não muito resistente. E a tinta utilizada na época para escrever também não era muito resistente ao tempo. Portanto, era um material que poderia, sim, se perder. E como eles sabiam disso, eles utilizavam rolos. Sim, o papel ficava enrolado, porque isso protegia o próprio papel e a escrita. E, normalmente, esses rolos de papiro, eles eram colocados em ânforas, em jarros de barro que eram fechados. Todos possuíam tampa, porque essa era uma maneira também de conservar o material. Mas, naquela época, houveram muitas perseguições aos cristãos. Muito material foi perdido, foi destruído. E então sobraram cópias. Não temos, de fato, os originais. E não sabemos o que aconteceu com esses originais. Foram perdidos, com toda certeza. Mas como eles foram perdidos, onde foram perdidos, isso os historiadores até hoje não conseguiram descobrir, e também não temos, por parte dos espíritos, qualquer revelação a esse respeito. Até porque isso não é o mais importante. Os benfeitores espirituais nos lembram que, apesar dos 2000 anos já passados, apesar de tantas confusões, tantos problemas, tantas guerras, tantas perseguições, e mesmo várias adulterações em relação aos textos originais, o espírito do Evangelho, a essência dos ensinos de Jesus, isso está mantido até os dias de hoje. E para nós espíritas, isso é o mais importante do que ficarmos aqui discutindo se essa cópia está mais fiel ou menos fiel aos originais, o que nós devemos seguir ou deixar de seguir. Enfim, os historiadores estão debruçados sobre isso, existem aí as traduções, a Bíblia de Jerusalém é considerada uma das melhores traduções já feitas do grego, né? Porque o que sobrou para nós foram cópias em grego dos evangelhos. Mas, enfim, não devemos nos perder nessa discussão, porque mais importante do que isso é compreendermos com a maior profundidade possível os ensinos de Jesus e trabalharmos para colocá-los em prática a partir do nosso melhoramento moral. Isso é que é o mais importante. Pois bem, então, fizemos aqui as perguntas e respostas, e agora nós vamos para a quarta parte do nosso programa, onde dedicamos esse bloco
ao nosso José Herculano Pires, trazendo a sua palavra, o seu comentário sobre uma passagem do Evangelho. Lembrando que o áudio é original da década de 1970, áudio de emissora de rádio, era um programa no Limiar do Manhã, pela Rádio Mulher, em São Paulo, capital. E a palavra de Herculano, como sempre, muito vigorosa. Vamos, então, ouvir e sentir o nosso José Herculano Pires. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 17, do versículo 1 a 8, o seguinte: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, ali entrou e por 3 sábados discutiu com eles, tirando argumentos das Escrituras, expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se associaram com Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de qualidade. Porém os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre o vulgacho e ajuntando a turba, amontinaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram-nos para os entregar ao povo. Porém, não os achando, levaram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason recolheu. Todos eles vão de encontro aos decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. A leitura destes versículos 1 a 8 do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos vem a propósito no encerramento deste programa. Nós vemos que a presença de Paulo e Silas em Tessalônica representou um momento bastante importante no desenvolvimento da campanha de propagação do cristianismo no mundo, empreendida pelo grande apóstolo dos gentios. Vimos também a coragem, a bravura com que Paulo se apresentava às sinagogas judias. Ele que havia sido doutor da lei em Jerusalém e que havia sido perseguidor do cristianismo, a coragem com que ele se apresentava para defender o próprio cristianismo e afirmar aos judeus, de livro nas mãos, com as escrituras judaicas nas mãos, afirmar a eles que Jesus de Nazaré, o crucificado, era na realidade o Cristo esperado por Israel. Não podemos imaginar hoje a situação que Paulo criava nas sinagogas judaicas com isto, porque era realmente um escândalo fazer uma afirmação desta, e principalmente ele, com a sua autoridade de doutor da lei, de homem que havia atingido as culminâncias do poder espiritual em Israel, ele aceitar aquilo que para a maioria dos judeus era a farsa do Cristo, a farsa que Jesus teria representado ao se apresentar como Cristo. A coragem de Paulo era enorme e Silas, que o acompanhava, partilhava desta coragem com a mesma abnegação e a mesma capacidade de devotamento ao Cristo. O importante é que Paulo tinha de se servir naturalmente de poderosos argumentos para justificar diante dos seus compatriotas e diante dos seus antigos companheiros de religião a sua defecção, o seu abandono da escola judaica para integrar-se na escola cristã que estava nascendo. E Paulo, como vimos, se serve das próprias Escrituras. Ele vai justificar com os profetas, com os livros em que aparece a anunciação da vinda do Messias. Ele vai demonstrar que realmente Jesus passou por tudo aquilo que os profetas haviam falado e que, ao passar por aquilo, Jesus confirmara
a sua existência natural de Cristo, a sua condição natural de Cristo. Vemos também, nesta passagem, um ensino histórico bastante importante no tocante ao desenvolvimento da espiritualidade na Terra. Nós sabemos que as religiões são formas educacionais, formas pedagógicas, através da qual os mestres espirituais vêm ensinando na escola da Terra os homens a caminharem para a espiritualidade. Mas estas religiões se sucedem umas às outras, como os anos escolares se sucedem num curso escolar na Terra. E de uma religião vai naturalmente resultar o aprendizado básico para o desenvolvimento do espírito em outra religião seguinte. É assim que das religiões primitivas, passando para as religiões nas formas civilizadas do mundo, nas civilizações sucessivas que a história nos apresenta, os homens vão subindo pouco a pouco no conceito de Deus, na ideia que fazem da sua própria natureza, da sua existência na Terra, da vida terrena e das consequências que os seus atos na Terra terão na vida futura no espaço. Nós podemos ver isto na própria transição do judaísmo para o cristianismo. Quando lemos as escrituras judaicas que são apresentadas em nosso mundo cristão através da Bíblia, quando lemos esses livros bíblicos, com suas diversas formas de expressão e trazendo-nos informações não somente espirituais, mas históricas, materiais, sobre os costumes dos povos daqueles tempos e as atividades religiosas que desenvolviam. E quando confrontamos isso com os ensinos de Jesus, com o trabalho espiritual que ele realizou junto das almas e não apenas dos homens, nós vemos a grande diferença, o grande passo que o mundo deu ao passar da era judaica para a era cristã. Paulo foi praticamente o artífice dessa transição. Ele realizou um trabalho profundo no sentido de demonstrar que, ao contrário do que pensavam os judeus, a glória de Deus não reside na glória falsa dos homens, e que justamente por isso o Cristo não devia aparecer como o indivíduo investido de autoridade e de poder temporais, como desejavam os judeus, para que então, através desse poder e dessa autoridade, se impusesse ao mundo. Mas, pelo contrário, a glória de Deus se tece daquelas coisas que os homens desprezam. As coisas que para os homens são humilhação e não glória. E por isso o Cristo teria de padecer e de morrer na cruz, considerado como uma criatura ignominiosa, submetido à mais ignominiosa das condenações que havia na época. Tinha de passar por isto para mostrar que, baixando ao último na escala dos homens, ele subiria depois, através da ressurreição, ao ápice da evolução na escala espírita, na escala dos espíritos do mundo espiritual. A divindade do Cristo não se afirmaria, portanto, como esperavam e enganosamente os judeus. Não se afirmaria através dos seus poderes terrenos, mas sim das suas virtudes celestes. E é Paulo, este mesmo Paulo que faz esta afirmação aos judeus, quem depois irá nos fazer as afirmações constantes da Epístola aos Coríntios, a primeira epístola, em que ele apresenta a ressurreição do Cristo como aquela mesma ressurreição pela qual nós todos passaremos. A ressurreição do Espírito em espírito e verdade, no corpo espiritual, após a morte do corpo material. Este ensino, portanto, de Paulo, em Tessalônica, ressoe ainda em nossos corações e em nossas consciências, neste momento em que o cristianismo redivivo se ergue dentro de nós, diante de nós, em nós mesmos e fora de nós, na nossa presença, no desenvolvimento da era do Espírito em nossa terra. Palavra vigorosa de José Herculano Pires, nós chegamos ao final de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Você acompanha o programa através do YouTube, também do Facebook.
Mas se você não pode nos acompanhar ao vivo, você pode nos assistir depois, em qualquer dia e horário, porque o vídeo do programa fica gravado e fica disponível no YouTube. Você pode, então, assistir o programa no canal da Web Rádio Cristo Consolador ou no canal Orientação Espírita. Muito obrigado pela sua companhia, que possamos ter uma bela semana, boas realizações, envolvidos em vibrações de paz e de amor, e até semana que vem, para mais um encontro aqui no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade.